Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um programa T-Move, em sua terceira temporada. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e UniFM 107.9. Hoje não estou sozinha na condução deste programa. A professora Cristiane Gastaldini, diretora da CTE, apresentará o T-Move junto comigo e as nossas convidadas, que são muito especiais. Prof. Cris, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Olá, ouvintes. O programa T-Move é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Sempre buscaremos temáticas que contribuam para uma educação democrática, dialógica e equânime, bem como uma vida mais saudável, sustentável e feliz. Fique ligado no T-Move. Hoje, as nossas convidadas são as professoras Marta Adaime e a professora Sônia Sequim. A professora Marta possui graduação em Química Industrial pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Santa Maria. Foi diretora de unidade de ensino no CCNE de 2002 a 2010 por 2 mandatos. Também foi pró-reitora da Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Federal de Santa Maria e pró-reitora da Pró-Reitoria de Graduação da mesma instituição. Orienta nos programas de pós-graduação em Química, nível 7 da CAPES, e orientou na pós-graduação em Ciências, Química da Vida e Saúde. É uma das coordenadoras do LARP, Laboratório de Análise de Resíduos de Pesticidas, da UFSM. Atua na gestão da UFSM desde 2002 como diretora, pró-reitora, chefe de gabinete do reitor e atualmente é a nossa vice-reitora. Seja muito bem-vinda, professora Marta, seja muito bem-vinda, professora Sônia. Muito obrigada, uma saudação especial, Cida, Cris, pelo convite. Muito bom estarmos aqui. Então vamos introduzir a professora Sônia, que tem também um vasto currículo. A professora Sônia Sequim é bolsista de produtividade do CNPq, nível 1B. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em Biociências pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Santa Maria e tem experiência na área de zoologia, em ênfase em herpetologia, atuando principalmente nos seguintes temas: biologia, comunidades, serpentes, lagartos, anuros, girilos. Integra o núcleo permanente do programa de pós-graduação em biodiversidade animal da Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente é assessora do gabinete da reitora da Universidade Federal de Santa Maria. Muito bem-vinda, professora Sônia. Obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Cris. Bom dia, Cida. Bom, já vou começar com a professora Marta.
aquela pergunta básica que dá título ao nosso programa. Professora Marta, o que te move? O que me move é uma vontade de fazer mudanças positivas. Isto sempre moveu a minha vida pessoal e profissional. Mas, em especial, a vontade de estar na UFSM, de ser uma docente da UFSM, me moveu no início da minha carreira. E depois, enquanto docente, muitas coisas me moveram. O ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão. E sempre falei assim, se me tirassem alguma destas coisas, eu ficaria triste? Não, eu teria as outras, porque eu gosto igualmente de tudo isso, né? Isso é que me move. Perfeito. Professora Sônia, e o que te move? Então, o que me move, principalmente nesse momento, é uma vontade muito grande assim de contribuir através da ciência, né? No momento em que a gente está vivendo um negacionismo tão intenso, principalmente no nosso país nos últimos anos, e a gente e eu faço parte de uma instituição pautada na ciência e na busca de se aproximar da verdade. Eu acho que o que me move hoje é muito essa questão de, através do ensino, da pesquisa e da extensão, levar a ciência, os fatos e tentar reverter esse processo de fake news e negacionismo. Nossa, importantíssimo nesse contexto, né, que a gente vê tantas situações de fake news. E eu tenho falado no TEMOV, assim, ó, batido na tecla, eu acho que em muitos programas, que as fake news, elas matam, né, destroem. E um caso que me choca e que me preocupa, e por isso que eu falo tanto, é a questão da vacinação nas crianças, doenças como sarampo, pólio, coqueluche, retornando, né, uma conquista que o país tinha, sendo referência em vacinação no mundo inteiro, pais não levando as crianças para vacinar porque acreditaram em fake news. Recentemente, um bebê morreu no Paraná de coqueluche, né? Uhum. Por falta de atraso na vacinação. Sim, então, assim, eu sempre que dá uma oportunidade de eu bater nessa tecla, né, porque o TEMOV tem esse objetivo, né, de falar, bater às vezes na mesma tecla. Bom, professora Marta, quem é a Marta que não está no Lattes? A Marta que não está no Lattes, ela foi uma criança normal, assim, mediana no colégio, nunca melhor aluna, nunca pior, sempre fazendo muitos amigos, tentando preservar as amizades, e aquela Marta que cuidou muito da família e cuidou muito do trabalho. E exatamente por isso, esta Marta não teve filhos, né? E essa Marta cuidou demais da família, cuidou do pai, cuidou da mãe, e até perdê-los, né? Mas, assim, uma coisa que eu senti a necessidade de fazer quando eu saí daqui de Santa Maria muito nova, eu tinha esta vontade. Eu preciso voltar para o UFSM que me formou, dar o meu retorno à instituição e estar próximo da minha família para cuidar dos meus pais. E eu consegui fazer isso. Logicamente, fora a família, sim, eu gosto muito de me reunir com amigos, gosto de cinema, programação social assim intensa, eu já tive muita. Hoje eu já sou mais aquela pessoa que gosta de um jantarzinho fora, um encontro com as meninas, né? E um cineminha. Essa é a Marta, né? Mas uma Marta que procura ser muito prática
tanto na vida profissional quanto na pessoal. Se precisar fazer mudanças, quaisquer que sejam, a Marta faz, de toda a natureza. Eu não tenho receio de mudar. E faço isso com objetividade, com vontade, sabendo que é para o melhor, né? Então, acho que esta é a Marta que não está no Lattes. Perfeito. E professora Sônia, a gente vê o seu vasto currículo. Qual é a Sônia que não está no Lattes? A Sônia que não está no Lattes, acho que é uma menina que nunca foi a mais inteligente da turma, mas a mais persistente, né? E eu acho que a persistência me levou até onde eu cheguei, digamos, até onde eu estou. Hoje, e o que me levou também é uma pessoa ansiosa. Eu sou ansiosa, né? E com o avanço da idade, o que eu tenho buscado também é encontrar um ponto de equilíbrio entre essa ansiedade e essa serenidade. A ansiedade não é de todo ruim, porque a ansiedade impulsiona a gente para construir muita coisa. Mas esse ponto de equilíbrio que eu tento encontrar, o que me traz é a natureza. Eu sou muito ligada na natureza, eu necessito de verde, eu necessito do convívio com a natureza para me equilibrar. E hoje, a Sônia fora do Lattes é uma avó apaixonada pelo neto, né? Que é o melhor presente do mundo, é um neto que eu tenho hoje e que é uma alegria, né? Que idade tem? 6 anos. Ai, O Vitório. E é lindo, lindo, muito querido, é muito meu amigo e me chama de Marta. Marta. ai, coisa querida! Professora Marta, como a docência surgiu na sua vida e a química? Bem, a docência, ela foi surgindo aos poucos, porque eu tinha absoluta certeza que eu não queria docência. Tanto que eu fui fazer química industrial, trabalhar na indústria, né? Talvez até porque tinha sempre aquela ideia assim, né, da família falando: não, mulher é bom ser professora, porque aí consegue cuidar da casa, consegue cuidar dos filhos. E eu me rebelava um pouco quanto a isso. Eu não queria ser uma professora um tempo e o outro tempo estar em casa. Eu não queria isso. E aí eu fui fazer o curso de Química Industrial, que é realmente, eu queria macacão, capacete, bota, indústria, né? E fiz um estágio no final de curso, de 2 meses, na Petrobras, e eu vi que não gostava daquilo. Aí pensei muito rapidamente durante aquele ano todo de finalização do curso e resolvi fazer mestrado e doutorado, pensando sempre numa colocação numa empresa multinacional, assim, me preparando em técnicas de química que eu pudesse usar na indústria, na grande indústria, né? Mas aí, durante o mestrado e o doutorado, a gente começa a fazer seminários aqui, seminários ali, e eu comecei a gostar, e as pessoas também gostavam dos seminários. E aí foi acontecendo essa transformação durante 6 anos, e aí, quando eu estava no final do doutorado, eu já sabia que eu queria ser docente de uma universidade, preferencialmente em Santa Maria. E deu o acaso de abrir um concurso, na época era muito raro, né? Mas, infelizmente, nós tivemos um colega professor que morreu num acidente, e aí a vaga surgiu e eu vim fazer o concurso e fiquei. Esta foi a forma que a docência surgiu na minha vida. Agora, a química, assim, sempre me atraiu no ensino médio, aquela coisa de misturar uma coisa com a outra, né? E ver a mudança, quer dizer, a mudança está sempre muito presente naquilo que... E aí via a mudança de cor, via a mudança do aspecto do que a gente estava envolvido, né? E me questionava muito sobre isso. E tive 2 primas que fizeram o curso de Química antes de mim. E ambas estavam muito bem, uma numa indústria, outra na Corsã, saneamento.
e também gostavam muito do que fazia. Eu acho que, de uma certa maneira, eu fui me contaminando e aí resolvi fazer a química industrial. Embora, né, não atue como. Que legal. Professora Marta, e a gestão? A gente sabe que você tem um vasto currículo na área acadêmica, mas como a gestão surgiu na sua vida? Também devagarinho. Essas Como coisas... veio essa intenção de mudar, de dar sua contribuição? Porque você é uma grande liderança, uma grande referência aqui na UFSM. Obrigada. Obrigada. Mas, assim, ó, eu me inquietava no departamento de química que eu estava vinculado com coisas como: não era possível que o recurso financeiro que viesse para o departamento fosse distribuído igualmente, porque tinham demandas diferentes, né? Então, eu sempre me posicionava no colegiado que a gente tinha que ter critérios, que a gente tinha que ter avaliação dos preços das aulas, e os preços das aulas tinham que ser levados em conta nessa distribuição. E algumas vezes até bati na mesa assim com colegas que estavam acostumados assim, mas sempre foi assim, por que tu quer mudar, né? E a gente conseguiu fazer uma mudança bem interessante, tanto na questão financeira quanto na questão de encargos docentes. Nós já fazíamos lá em 90 uma planilha, isso que a gente tenta fazer hoje, ainda não conseguiu no sistema, a gente já fazia no departamento uma planilha com todas as atividades dos docentes. E aí a gente conseguia distribuir melhor todos os encargos. E, mesmo dessa forma, manual, foram mudanças boas, né, enquanto estive lá no departamento. E isso fez com que um diretor me convidasse, ele ia ser reconduzir ao cargo, me convidasse para ser vice-diretora com ele. E aí foram 4 anos maravilhosos, que eu aprendi muito, ele me deu autonomia, eu aprendi gestão com ele. Me pegava pela mão, me trazia na reitoria, nas pró-reitorias, aqui tu trata isso, aqui tu trata aquilo. E aí isso me deu coragem daí para ser diretora no outro mandato. E fui também, mas tudo muito natural, assim, eu nunca imaginava que eu seria vice-diretora, que eu seria diretora. Foi um caminho muito, muito natural. E a segunda gestão como diretora foi depois de uma decepção grande, que aconteceu em 2009, na eleição para a reitoria, que o professor Burman e eu perdemos. E eu fiquei muito decepcionada, eu não queria mais trabalhar na gestão, eu queria ficar no laboratório construindo o meu currículo, mas aí eu fui impulsionada pelos servidores lá do centro a concorrer de novo e, enfim, fizemos o segundo mandato e depois o professor Burman, ao final do meu segundo mandato, acabou sendo reitor, e me convidou para estar com ele, e assim eu estive na pró-reitoria de planejamento, quando foi necessário, na pró-reitoria de graduação, quando foi necessário, e na chefia de gabinete também, quando foi necessário. E aí, logicamente, daí, nesse contexto todo, né, como você já está com alguma experiência, o caso da vice-reitoria veio quase que naturalmente, porque, na verdade, a professora Cris, que é a nossa pró-reitora de pós, era cotada para ser a nossa vice-reitora. E nós estávamos trabalhando para isso. E eu e a Cris nos conhecemos há 30 anos ou mais, e ela abriu o coração comigo. Ela disse: eu não vou conseguir ser vice-reitora, não tenho experiência, eu acho que tem que ser tu. E, nesse momento, assim, não teve nenhum sentimento de, enfim, de ter sido desprezada. De jeito nenhum. Se vocês acham que eu posso estar, eu vou estar. E eu acho que é isso que me leva na gestão. Não há uma vaidade própria que me impulsione. Não é a vaidade, é a necessidade de estar naqueles
cargos que foi me levando e me trouxe até aqui. A vontade de contribuir. Vontade de contribuir, meramente isso. Assim, não existe a vaidade de eu vou ser tal coisa. Nunca foi assim. Eu fui ao natural. E eu acho que com a Sônia foi mais ou menos isso também. E também por mérito, né, Marta? Porque a Marta tem um termo que ela criou para o português, que tem que entrar para o dicionário ainda, que é o fazimento. Ela é a mulher do fazimento. Ela não só projeta as coisas, ela participa do fazimento das coisas, o que é muito bom. Perfeito. O que a gente percebe, né, o que não é transmitido na rádio, é o brilho nos olhos quando vocês falam a UFSM. A nossa UFSM, né? Então, a gente passa do arco ali e a gente percebe assim, ó, eu quero pertencer a este local, eu quero fazer com que esse local cresça, né? Então, é isso que a gente percebe convivendo com vocês. Professora Sônia, eu vou ter que confessar uma coisa. Eu tive que pesquisar o que era herpetologia. Como é que surgiu? Agora eu sei que é a ciência que estuda os répteis. Isso. Répteis e anfíbios. Como é que surgiu? Então, eu sempre fui... na verdade, o meu primeiro vestibular foi Ciências Contábeis, né? Porque na época eu tinha que trabalhar por necessidade e tinha pouquíssimas opções de cursos noturnos na Federal. E um deles era Ciências Contábeis. Eu passei no primeiro vestibular e eu lembro muito bem, 45 dias de aula, o professor chegou na minha frente e disse assim, o que tu estás fazendo aqui? E eu olhei para ele e disse, era tudo que eu precisava ouvir. E nunca mais voltei. Eu nem tranquei o curso, eu abandonei. Aí, um tempo depois, eu fui fazer biologia. Como eu já relatei aqui, a minha ligação com a natureza é muito forte, e com os animais, principalmente. E aí, a minha escolha foi biologia. E numa aula de répteis, da professora Ilka Bossemeyer, que era casada com o professor Ronald Bossemeyer, uma grande professora, uma grande mestra, ela deu uma aula de répteis que eu fiquei fascinada, e eu disse, é com isso que eu quero trabalhar. Então, eu fui para fazer mestrado logo depois. Eu terminei o curso, imediatamente fui fazer um mestrado. No final do mestrado, surgiu uma vaga de uma aposentadoria aqui. Eu fiz o concurso e o meu sonho era voltar para a Universidade Federal de Santa Maria, né? A minha família é daqui, a família do meu marido também é daqui, e eu queria muito voltar para cá. E trabalhar nessa instituição, para mim, era um maior orgulho, assim. E consegui, e aí eu ingressei. E também eu sou muito defensora de minorias. E as serpentes, ninguém gosta desses bichos. Então, alguém tem que gostar, alguém tem que proteger, alguém tem que conservar e trazer os fatos que mostrem o quanto elas são úteis também, né? A gente tem, por exemplo, hoje o medicamento mais vendido no mundo, um dos mais utilizados para pressão alta, é feito a partir do veneno da jararaca, né? Então, elas têm uma grande utilidade também, né? Enfim, isso que me levou a escolher essa área, e atuei e continuo atuando ainda e orientando na graduação, na pós, com pesquisas com esses grupos. Posso Muito contar do interessante. sapo? Pode. Estávamos num evento bem formal, ali no auditório do Politécnico, e alguém estava falando na frente, acho que era O Luciano. o Luciano, que era vice-reitor, iria passar a palavra para mim. Eu seria a segunda pessoa a falar. E quando nós vimos, tinha um sapo pulando perto do... Atrás do Luciano. Atrás do Luciano. O Luciano, naquela altura, nem olhou para baixo e não viu o sapo. E eu ali, né? Eu não vou levantar daqui, eu não vou falar, vai ser a primeira vez na vida que eu vou sair. E a Sônia do meu lado, vendo que eu estava naquela angústia, dizendo que eu não ia levantar. A Sônia levantou, enquanto o Luciano falava, ela foi até a frente, o lugar do sapo, pegou o sapo, cruzou os braços como se estivesse com uma carteira de festa, uma clutch. E saiu e jogou o sapo
fora. Logicamente que todo mundo riu, porque todo mundo viu e o Luciano não sabia do que estavam rindo, né? E eu criei coragem daí e fui falar, se não fosse a minha amiga ter me salvo nesse momento. Eu tentei disfarçar como assim, ninguém vai perceber, mas todo mundo percebeu. Uma clutch bem diferente. Bem diferente. Assim, numa finesse, ela atravessou. Ninguém viu o sapo. O sapo estava aqui na mão dela, que não estava de frente para todo mundo. E ela saiu e jogou ele lá fora. Levou para a vida. Jardim. Professora Marta e professora Sônia, a UFSM é apoiadora do primeiro prêmio Ana Primavesi, bela iniciativa do Grupo Diário de Santa Maria, idealizada pela jornalista e também egressa Fabiana Sparrenberg. Este prêmio visa reconhecer o protagonismo de 10 mulheres que desenvolvem iniciativas e ações em prol do coletivo. Qual a importância para a nossa instituição dessa premiação? Eu penso ser importantíssima. Nós estamos dando luz às pesquisadoras, né, não só da UFSM, pesquisadoras da cidade de Santa Maria. E a Fábio, quando ela teve essa ideia, ela veio numa apresentação que teve aqui no campus de algumas mulheres, talvez tenha sido na Semana da Mulher, algumas mulheres apresentando projetos inovadores. E ela ficou muito encantada. E no dia seguinte ela veio conversar comigo sobre o que eu achava de fazermos isso. Eu fiquei fascinada. Né? O que precisar, a universidade está junto, porque nós precisamos dar luz. Se a gente for ver os dados da CAPES, por exemplo, se nós entrarmos na página da CAPES, o que a gente vai ver? Que os bolsistas de produtividade são maioria homens. Por quê? Se nós temos aqui mais de 50% de docentes mulheres, por que essas mulheres não estão à frente nas bolsas de produtividade? Isso é só um reflexo de como tudo é tratado nesse ambiente acadêmico. E penso que mostrar às mulheres que... E a ideia foi mulheres que tenham contribuído com ciência, né, pesquisa e extensão para o nosso entorno nos últimos 3 anos, que tenham projetos que tenham impactado a sociedade. Então, muito bem-vindo isso, né? Muito bem-vindo. A gente preparou as indicações, pedimos as indicações para as unidades, encaminhamos para o diário, estamos contribuindo, vai ter uma apresentação musical lá das meninas do violino, hoje também, porque a gente entende que precisamos... eu não gosto de falar a palavra sororidade, né? Porque a sororidade fica parecendo que somos aquelas feministas levantando bandeiras. Não, a gente não quer igualdade, a gente quer equidade. Né? Equidade, quer dizer, dentro das nossas limitações como mulher, que é ter filho, ter a licença maternidade, que isso não fira a nossa vida como cientista, como pesquisadora. Né? E até há muito pouco tempo atrás isso não era levado em consideração. Esse é só um exemplo. Né? E eu penso que mostrar essas mulheres santamarienses é algo fantástico, assim, é o red carpet da ciência, né, para as mulheres. Eu acredito muito nesse prêmio e a madrinha não poderia ser outra pessoa que não a Ana Primavesi, que nos orgulhamos tanto de ter tido ela aqui, né? E eu espero que esse prêmio realmente tenha vida longa, que nós possamos a cada ano homenagear mais mulheres e adolescentes, como o caso, porque vai ter uma adolescente também homenageada. Eu acho fantástico. E penso que a universidade abre este caminho, né, estando junto.
até no prêmio tem uma menina de 17 anos, né? É uma forma também de inspirar as que estão no ensino médio, as meninas que ainda não entraram na universidade, né? A professora Marta, quem é a sua inspiração? Eu tenho algumas inspirações, assim, né? Não poderia focar numa só, mas eu tenho, assim, para a vida pessoal, para olhar para frente, para procurar ter inteligência emocional nos diferentes momentos, a minha inspiração é a minha mãe. A minha mãe sempre me dizia assim: levanta a cabeça, te arruma e fica bem, que a de fora vai puxar de dentro. E eu costumo dizer isso, né? Quando a gente não está bem, eu acho que quando a gente acaba se arrumando mais, até para tentar melhorar o astral. Profissionalmente, não tenho dúvida que foi a minha orientadora, Carol Collins, que já faleceu, teria hoje 90 e poucos anos. É uma americana, com nacionalidade brasileira, veio na década de 70 para a Unicamp, ela e o marido, porque nos Estados Unidos eles não podiam trabalhar na mesma universidade, marido e mulher. E aqui no Brasil, como o estado de São Paulo estava fomentando a vinda de pesquisadores e não tinha esse problema de ter marido e mulher na mesma instituição, eles vieram para cá, deixaram o filho lá, adolescente, porque entendiam que o filho precisava terminar a formação dele lá, e vieram para a Unicamp e estruturaram as vidas profissionais deles, né? E todo o entorno. Então, isso por si só já inspira, né? Porque é uma pessoa que vislumbrava a ciência, queria poder desenvolver a ciência junto com o parceiro, mas ela era totalmente independente. Se ela tivesse que viajar para um congresso sozinha, isso lá em 80, se ela tivesse que chegar num restaurante e sentar sozinha, isso não era comum para as mulheres, né, naquela época. E ela era uma pessoa que ela fazia isso com naturalidade e ela me inspirou muito, assim, em vários aspectos. Sem contar que é uma referência, né? Existem medalhas da ciência com o nome dela. Né? É uma pessoa que marcou muito a química analítica do país. É como se ela fosse a mãe, assim, da área da química analítica no Brasil. Então, ela é, sem dúvida, a minha inspiração profissional. E ela dizia sempre: tu tem perfil de gestora, tu vai ser gestora. E eu dizia: não, professora, eu com aquelas coisas de laboratório e tudo, só queria saber de laboratório. Mas ela via na liderança com os colegas, na organização com os colegas, ela enxergava isso em mim. E eu, aos poucos, fui, né, vendo que ela tinha total razão. Eu agora até me emocionei quando a senhora estava falando da sua mãe. Eu lembrei que a minha dizia: levanta a cabeça, passa um batom vermelho e vai. Olha aí, ó. Não é a coisa mais linda isso? Ou então, quando eu estava assim, chateada com alguém, dizia: bom, e agora? Como é que vai ser? E ela dizia assim, ó: tu não toma água na orelha dele. Olha só que coisa, né? Quer dizer, tu não depende, para a tua vida, para tu sobreviver, a água que tu toma, que é fundamental, não depende dele. Então, assim, ela foi com isso me ensinando a segregar aquilo que não é bom, que não faz bem, né? E assim a gente vai aprendendo, né, na vida, com as pequenas lições. Nós percebemos que todas as grandes mulheres tinham grandes inspirações. E, professora Sônia, você também é inspiração para muitas alunas. E quem inspira você? Bom, sem dúvida, né, a primeira inspiração é a mãe. No meu caso, a minha mãe não era... ela trouxe essa questão da disciplina, né? Minha mãe é de origem austríaca, era
razoavelmente austera, digamos assim, faça chuva, faça sol, tem que ir para a escola, não importa. Então, essa disciplina que é necessária para construir uma carreira, ela veio de uma dedicação de uma mãe vigilante e que está sempre presente ali para a gente não desistir, né? Uma outra inspiração para mim é uma figura masculina, que é o meu marido, né? Eu casei muito cedo e ele foi fundamental. Fui mãe muito cedo e ele foi fundamental assim para auxiliar na construção da minha carreira. Sem a participação dele, a ajuda dele, eu provavelmente não teria conseguido alcançar tudo que eu alcancei, assim. E uma outra inspiração foi a Marta, porque quem me jogou na alta gestão foi a Marta. Com a insistência dela, ela me fez acreditar que eu podia, né? Eu substituí ela quando ela saiu da direção do CCNE, a convite dela, e eu fui coordenadora de pós por muitos anos, e ela, não sei porquê, viu em mim que era possível, que tinha uma certa capacidade, e eu acreditei. Eu acreditei, arrisquei e acho que deu certo. Que legal isso. Professora Marta, as mulheres ainda ganham menos e têm menos cargos de chefia, como, né, a senhora havia colocado. Dados da Unesco de 2020 apontam que apenas 28,8% dos pesquisadores no mundo são mulheres. E na UFSM, qual é a realidade? Nós temos uma realidade um pouco diferente aqui na UFSM, né? As mulheres as mulheres da UFSM, as docentes, são pesquisadoras, né? O que a gente não tem é mulheres na alta gestão. Esse número ainda é baixo e a gente quer que ele chegue a 50%. A gente entende que ele deve ser 50%, até porque nós temos mais mulheres do que homens dentro da instituição. Nós somos 55%, né? As pesquisas, a gente teve um dado há uns 4 anos atrás, mais ou menos, que nós fomos a 10ª universidade do mundo que mais produzia ciência pela mão das mulheres na área de saúde. Vejam só. É um ranking bem interessante, né? E sempre isso nos fez refletir, né, de por que nós temos isso dentro da instituição, isso não se reflete nas bolsas de produtividade, isso não se reflete na gestão. Então, realmente, a gente precisa mudar esse quadro, incentivando estas mulheres a serem bolsistas de produtividade, a buscar a bolsa de produtividade, que não é meramente um recurso financeiro a mais. Todos sabemos que a bolsa de produtividade ela nos dá certo status acadêmico que nos auxilia, inclusive, na obtenção de novos projetos, né? Eu fui pesquisadora uma época, depois, quando eu estive na gestão do CCNE, baixou minha produção, perdi, voltei de novo e perdi de novo. Então, é uma montanha-russa. Quando você está produzindo relativamente bem, você faz jus à bolsa. Quando você para a produção, você não tem espaço, porque o número de bolsas no país de produtividade ele é um número limitado, né? Então, você só ocupa a bolsa quando outra pessoa deixa a bolsa. Então, eu acho que a gente precisa incentivar nossas pesquisadoras a realmente avançar nesse sentido, em publicações internacionais, mas não basta ser publicações, número de publicações. Tem que ser publicações lidas, publicações citadas. Então, isso a gente está procurando conduzir as pesquisadoras nesse caminho. E também conduzir a gestão, né? Nós precisamos
de mulheres gestoras, né? Nós não somos diferentes, nós não somos melhores, nós só temos um olhar diferente dos homens na maioria das vezes. Né? Eu acho que isso é importante, e os dois trabalhos juntos, o homem, a mulher, o novo, o velho, eu gosto muito desta composição, né? Sempre trabalhei assim, ou com uma pessoa mais velha, ou com uma pessoa mais nova. Agora, só posso trabalhar com pessoa mais nova, né? Que eu sou a velha, não tem mais velho do que eu aqui. Então, eu acho que essa combinação, ela faz muito bem, né? Faz muito bem para a gestão. Daí são olhares diversos, né? Realidades diferentes que faz com que cresça, que... Exato. Professora Sônia, a senhora é bolsista produtividade CNPq nível 1B. Eu confesso que eu conheço poucas bolsistas nível 1 e ainda 1B. Como você percebe a questão das mulheres na ciência e na sua área? Então, como a Marta começou a demonstrar, tem muita desigualdade ainda. A gente tem muito a melhorar, né? Eu até busquei alguns dados aqui para trazer que impressionam ainda, né? Por exemplo, a gente tem aqui os dados do resultado da chamada do CNPq de 2022, onde 72,7% dos bolsistas foram homens e 27,3% mulheres. Entretanto, quando a gente vai para a CAPES, 58% das bolsistas da CAPES são mulheres. Então, essa conta não fecha, né? Como é que tu tem 58% de mulheres na CAPES com bolsa, ou fazendo mestrado, ou fazendo doutorado, ou orientando mestrandos e doutorandos, e aí quando tu vai em busca do mérito por essa produção toda, que é a Bolsa PQ, tu tem apenas 27,3% mulheres. E quando a gente busca a concessão de bolsas de 2016 até 2022, a gente tem 63,9% homens detendo bolsas PQ e só 36,1% mulheres, ao longo de muitos anos, né? Isso não mudou, o gráfico se mantém praticamente estável, né? E aí a gente vê também, quando a gente olha para a Bolsa PQ1A, né, no total, considerando todas as áreas do CNPq, a gente tem 822 homens detendo Bolsa PQ1A e apenas 310 mulheres com Bolsa PQ1A. PQ1B, por exemplo, a gente vai para 822 bolsas masculinas e 310 apenas femininas no Brasil todo. Muita diferença. É muita diferença. E essa diferença é em todas as áreas, assim, né? Em todos os níveis. E é quando a gente olha para as instâncias acadêmicas superiores, a gente vê que ou seja, em cargos de alta gestão, só 7% são ocupados por mulheres. Então, tem muito a construir ainda, e aí a importância do prêmio também, mostrar para as meninas que elas podem, né? A gente pode, é uma questão, e eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante da humanidade, em que a gente está tendo voz, acho que é a primeira vez que a gente está tendo voz e espaço para mostrar que a gente pode, né? E tem que acreditar nisso. E talvez um caminho para essa mudança, né, Sônia, possa ser a mudança dos comitês científicos lá que fazem essas análises. Esses comitês certamente têm a maioria de homens, né? Nunca fiz uma análise sobre os comitês, mas se nós tivéssemos igualdade de gênero ali no comitê, eu acho que as coisas podem começar a mudar, né? Mas tem que ter a política pública, tem que ter um incentivo para que isso aconteça, né? Senão o status quo permanece. Esses dados realmente são chocantes. E eu acredito que também falar muito sobre isso. Certamente. Né? A gente precisa... Ai, obrigada. A gente precisa realmente
né, usar a voz, esse espaço que a gente tem, de muita luta, de muita conquista, né, de persistência, né, para falar sempre. Agora eu gostaria que para a pergunta para as duas, quais projetos a UFSM está fazendo, que vocês gostariam de destacar, que vocês né, aproveitem o espaço para colocar esses projetos, porque muita coisa linda está sendo feita aqui, né? Tem. Acho que a gente tem tantos projetos bonitos que ontem me perguntaram alguns, eu citei da vacina, Covid, que foi feito no USM, e dali um pouquinho alguém falou, e o CAPA, os dinossauros, mas lógico, também, né, dá uma visibilidade enorme. A gente não consegue lembrar de todos, mas eu acho que a gente pode fazer um recorte para esse momento que a gente está vivendo. Né? Nós vivemos essa enchente, essa tragédia no estado todo, e nós entendemos, enquanto gestão, que precisávamos ter um comitê de crise, né, que fosse cuidado a que desse cuidado aos desastres, né? E aí surgiu o CARE, que a Sônia participa, já vou passar para ela para falar sobre isso, e também um outro projeto de extensão, que é um projeto mais rápido, de atendimento mais imediato à comunidade, que é o Universidade Solidária e Cidadã, que todo mundo que pôde auxiliar, né, em qualquer área conseguiu se encaixar nesse projeto. E o importante assim, é a gente colocar que a maioria das ações do Estado, do governo federal, elas dão conta de atender Porto Alegre e a Grande Porto Alegre, né? E nós estamos aqui na região central meio que desassistidos, né? Aí você vai pensar assim, mas Santa Maria não teve tanto estrago. Não, não teve mesmo. Nós tivemos alguma coisa aqui na universidade, mas tudo passível de recuperação. Mas a Quarta Colônia, que é nossa região, que é daqui, da região central, ela sofreu demais. Então, a UFSM ter protagonizado alguns projetos, que a Sônia certamente vai poder falar mais sobre eles, eu acho que é fundamental para a região central, né? Nós não podemos ser esquecidos e ficar à mercê do governo do Estado e governo federal. É bem verdade que a gente insiste com eles também, né? A gente insiste com o governo do Estado, com o governo federal, para financiar, com o Ministério Público, a gente vai atrás. Mas a gente tem as propostas. Não é só assim, queremos um recurso para auxiliar a comunidade. Não. Nós sabemos exatamente onde aplicar cada um desses recursos, e, para isso, é necessário a força das prefeituras, que muitas vezes não enxergam essa questão. Estão mais mobilizados em refazer uma ponte que caiu para dar acesso, né? Isto. E eu acho que o CARE e o Universidade Solidária e Cidadã, eles vêm a mostrar as ações da universidade num período muito crítico. A universidade ela sempre teve à frente, né, no enfrentamento das grandes crises, não só aqui da cidade, né, como foi o momento lá da tragédia da Kiss e outros eventos, mas também agora do Estado, né? E o gabinete teve a feliz ideia, então, o professor, o reitor e a vice-reitora, de criar esse comitê de crise, do qual eu fui convidada a participar. E o professor também, o professor Júlio Rodrigues, da Secretaria de Apoio Internacional, e o professor Hélio Leães, que é assessor do gabinete também. E nos coube, então, prospectar junto às unidades e dentro da universidade projetos já consolidados que poderiam vir a contribuir nesse momento,
né, no pós-catástrofe. E a gente conseguiu compilar 19 projetos espetaculares, alguns já com mais de uma década em andamento de pesquisas e de trabalho de extensão também, e de inovação, que estão... E o trabalho do comitê também agora é buscar, junto ao governo estadual, ao governo federal, aos ministérios, Ministério Público, recursos para que se executem essas ações, né? E a gente está andando bem, assim, está tendo muito apoio dos pesquisadores, muito boa vontade, muito interesse em colaborar. Tem que destacar que inúmeros pesquisadores, logo depois da tragédia, foram alguns com dinheiro do bolso, com carro próprio, no meio em lugares que não tinha estrada, não tinha acesso, andando a pé. Teve um pesquisador, o professor Jean Minella, do Departamento de Solos, que ele estava lá no momento da tragédia, ele quase foi levado pelas águas, ele dormiu, ele passou uma noite no relento. Quer dizer, são pessoas realmente imbuídas de ajudar, né? E tem uma outra, eu acho que um outro grande projeto que a UFSM tem, que eu acho que é o maior de todos, que é formar recursos humanos, né? Esse acho que é o maior projeto da instituição, que é a formação de recursos humanos, e que eu acho que qualquer docente tem o maior orgulho de participar, que nada vale mais a pena do que a gente formar recursos humanos. E um último projeto que eu faço questão de participar, que eu disse que eu não saio da universidade sem antes acontecer isso, que é eleger a primeira mulher reitora dessa universidade. Eu também concordo. Eu não sou aqui de Santa Maria. Estou aqui há 3 anos na universidade também. Ainda em dezembro farei 3 anos. Mas eu vejo que as iniciativas de abrir a universidade para alunos, para jovens, crianças e adolescentes visitarem a universidade, conhecerem esse espaço é fundamental. Por que eu digo que eu cheguei aqui na universidade há 3 anos? Então, eu era professora de educação básica em Santiago, e vir para a universidade era a possibilidade de mostrar para os meus alunos que eles podiam sonhar, porque, infelizmente, ainda hoje tem aquela ideia que universidade pública é coisa para rico. Infelizmente, é uma ideia que perdura. Então, esses projetos de abrir a universidade, de mostrar que aqui é para todo mundo que quiser, de qualquer classe, de qualquer cor, de qualquer gênero, esse espaço é de todos e todas. A universidade, eu gostaria que vocês falassem desses projetos para trazer essas pessoas para cá, essas crianças e adolescentes. É fundamental, né? A gente ter o Descubra, por exemplo, ter os domingos, não só os domingos, né? Todos os dias o campus aberto, né? Foi o professor Burman que lá em 2014 decidiu que só se identificaria ali na entrada quem realmente precisasse que os vigilantes pedissem. Porque antes, até os professores, para vir no fim de semana trabalhar, tinham que se identificar. Então, essa abertura do campus, eu acho que foi um passo extremamente importante. Ter o Descubra mostrando não só as profissões de nível superior, mas também os técnicos e o integral, né, que é o médio. E eu penso que a gente tem que mudar também algumas coisas na instituição, né? Nós estamos, enquanto instituição, sem um incentivo muito claro para os cursos noturnos. E a gente, com isso, a gente muitas vezes afasta pessoas que precisam trabalhar e precisam estudar. Veja só o exemplo da Sônia quando começou a cursar contábeis. Não muda muito hoje, não muda muito. Nós temos que ter oferta de cursos noturnos com qualidade para que as pessoas possam trabalhar durante o dia,
mas também ter a assistência estudantil que garanta a permanência dos estudantes aqui. E muitas vezes a nossa comunidade, até do entorno, ela não tem esse conhecimento. Que dependendo da renda, o estudante vai entrar aqui e ele já vai ter casa do estudante, ele já vai ter RU, ele vai ter outros benefícios, né? E talvez a gente esteja falhando um pouco nessa comunicação, né? Mas muitos estudantes que vieram de outros lugares do Brasil pelo SISU, eles dizem que eles vieram por causa da assistência estudantil, né? Então, a gente precisa fazer chegar em Santiago essas informações, né? Que todo mundo pode, basta querer. Aqui, toda a nossa região, eu acho que a gente precisa fazer esse tipo de trabalho, Cida. E porque eles precisam acreditar que é possível, né? E todos nós sabemos que é. E, Prof. Cris, antes de fazer a próxima pergunta, eu preciso também contar. A minha filha é egressa da UFSM, do curso de Medicina Veterinária, e só foi possível por causa da Casa Estudantes, porque eu não teria condições, né, de pagar um apartamento, e ela só conseguiu realizar o sonho, porque desde criança ela dizia que ia ser veterinária, por causa da assistência estudantil. Então, assim, dizer que eu sou o FSM é motivo de extremo orgulho. Estar aqui, para mim, é algo que realmente me encanta, me inspira, me emociona. É verdade. E a gente precisa cada vez mais ter segurança neste fomento, na permanência desses estudantes. Se nós quisermos mudar uma realidade social, porque é só dessa forma que se muda, né? Com o estudo. Então, essas pessoas vindo, estudando, mudando suas realidades, e muitas vezes a da família, né? É que vai fazer a diferença na sociedade. Eu acredito Também nisso. acredito. É pela educação. Professora Sônia e professora Marta, e quais são os seus projetos para o futuro? Eu já fiz tanto projeto para o futuro. Em 2014, meu projeto era aposentar, porque eu havia perdido um irmão e aquilo me chocou muito. Eu achava que ele ainda estava trabalhando, não tinha vivido tudo o que podia viver. Então, eu estava focada em me aposentar e curtir a vida. Aí, o professor Burman chamou para ser pró-reitora, né? E aí, isto acabou enchendo a minha vida de novo de projetos futuros, né? Porque a gente, em determinado momento, escolhe um caminho e os projetos vão surgindo ali, né? Eu, honestamente, assim, não saberia dizer para vocês. Assim, eu gostaria muito de mudar essas realidades aí que a gente veio falando. A questão das mulheres, a questão da assistência estudantil, uma universidade que a gente possa realmente chamar de inclusiva, né? É um projeto grande. Logicamente, é um projeto grande, mas é o que está na mira, vamos dizer assim, no momento, né? Eu acho que é isso. Eu tenho um projeto na área da pesquisa, eu acho que eu já contribuí muito, pretendo continuar mais um tempinho, mas a minha ideia é, daqui para frente, trabalhar mais com educação ambiental e com extensão. Eu tenho uma área rural que eu pretendo investir futuramente em educação ambiental com crianças, né? Porque essa questão da conservação, eu como bióloga, é uma coisa que me angustia demais, assim. O ritmo acelerado com que está tendo a devastação e a destruição, a gente não dá conta de contrabalançar e reverter isso. Então, acho que trabalhar com criança, levar esse enfoque da conservação e da proteção das outras espécies, porque a biologia é a única profissão que se preocupa com todas as outras espécies e na proteção delas, tem que fazer um trabalho, eu sei que é um trabalho
que talvez impacte pouco, e é um trabalho de formiguinha, mas que eu tenho esse sonho de fazer esse trabalho com escolas e principalmente com crianças do ensino fundamental. Então, eu gostaria de agradecer a professora Sônia, a professora Marta, de estarem aqui junto conosco. A gente sabe que a agenda de vocês é bem apertadinha e vocês, né, dispuseram do tempo de vocês para estarem conosco. Prof. Cris, também te agradeço de estar aqui dividindo essa bancada comigo e a apresentação do programa. Foi um grande prazer estar com vocês. Eu agradeço a oportunidade. Isso, um prazer estar aqui debatendo assuntos que a gente gosta e esperamos fazer mais vezes. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e a apresentadora deste programa aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM e 107.9 FM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto, trabalhos técnicos de Gianoal e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube, no canal CTE-UFSM. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Também estamos no Spotify, é só buscar TEMOV UFSM e ouvir nossos podcasts. Nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma conversa leve e descontraída, mas com muitas aprendizagens. Obrigada pela sua audiência, até semana que vem e que sua semana seja levinha, levinha e muito feliz.